Cirurgia para vista cansada? Nunca ouviu falar sobre isso? Fica até o final desse vídeo que eu vou contar para vocês tudo sobre as cirurgias possíveis para reduzir a dependência de óculos depois dos 40 anos. Eu sou a Raquel Gomes, oftalmologista, especialista em catarata e cirurgia refrativa. Aproveita, já começa a seguir meu canal e ativar as notificações para quando tiver vídeo novo você ser notificado. Afinal, existe cirurgia para vista cansada? Antes de falar sobre as cirurgias, eu vou explicar um pouquinho melhor o que é a vista cansada, o que é a presbiopia. Quando a gente nasce, o nosso olho tem uma capacidade alta de acomodação. O que é acomodação? É a capacidade de focar a diferentes distâncias. Então, uma criança tem a capacidade de ter um foco bem próximo até bem longe. E isso porque o seu cristalino é bem móvel, bem maleável, e isso permite a ação de um músculo, que é um músculo ciliar, que é ativado quando a gente tem que ver para perto, ou ler, ou fazer qualquer atividade mais próxima. À medida que a gente envelhece, ao longo da vida toda, o cristalino, essa lente que era bem molinha, começa a endurecer. Ele começa a sofrer um processo de enrijecimento e ele passa a responder menos à ação desse músculo. Ao passo que ao redor dos 40 anos, e algumas pessoas um pouco antes, um pouco depois, ela começa a ter um impacto desse endurecimento do cristalino, que é a vista cansada. Ele começa a ter que afastar os objetos, afastar o papel para poder ter boa visão. E aí chega um momento que a pessoa começa a ter que usar óculos para perto para poder ler, para poder ter suas atividades do dia a dia. Isso é um processo natural. A maioria das pessoas tem isso por volta dessa idade que eu comentei com vocês, que é em torno de 40 anos. Alguns pacientes, como os míopes, eles já têm uma boa visão para perto natural. Então, o tipo de grau deles ajuda no perto. Então, o que alguns pacientes fazem à medida que começam a ter a vista cansada é tirar o óculos para ler, começa a ter melhor visão para perto quando tira o óculos, ou diminui um pouquinho o grau da lente, ou usa a lente só no olho para se beneficiar da miopia e poder continuar suas atividades para perto. Isso impacta muito o nosso dia a dia, impacta muito a nossa qualidade de vida. E muitos pacientes que não usavam óculos antes dos 40 anos começam a ter que usar óculos depois. E essa é uma dificuldade de adaptação. Não são todos os pacientes que se adaptam ao uso de óculos, ao uso de lentes multifocais, ao uso de lentes de contato. Então isso acaba tendo um impacto grande no nosso dia a dia. Além disso, a nossa rotina atual, nosso dia a dia, né? A gente usa muito a visão para perto. Já tem diversos estudos que mostram que se a gente pegar quantas horas do dia a gente está acordado e o tempo que a gente está usando a visão de perto intermediário e que a gente está usando a visão para longe, a gente usa muito mais tempo a visão para perto intermediário. Ainda mais com o uso das tecnologias, né? O celular, os tablets. Então a gente mudou muito a nossa rotina e hoje a gente precisa de ter uma boa visão para perto para fazer todas as funções. Mas cirurgia, você nunca deve ter ouvido falar sobre isso. Há muitos anos a gente já faz cirurgia para correção de presbiopia. A gente não consegue tratar o problema no cristalino, né? Devolver a capacidade de acomodação que o cristalino tem, mas nós temos diversas estratégias para poder dar boa visão para perto e fazer com que as pessoas sejam menos dependentes de óculos. Existem mais de um tipo de cirurgia, né? Não existe só uma modalidade de cirurgia, e para cada caso a gente vai analisar qual seria o melhor e aí a gente indica. São feitos vários exames oftalmológicos, a gente investiga o estilo de vida, os hobbies, os esportes, o que gosta de fazer, e isso também é muito levado em conta, e também a parte oftalmológica, né? Como é a córnea, a retina, a pupila, se já tem um início de catarata ou não. Então tudo isso é levado em conta para a gente decidir qual é a melhor modalidade para a correção de presbiopia. A primeira cirurgia que surgiu foi conhecida como cirurgia refrativa com monovisão. Então o que é feito é uma correção de grau a laser. A gente corrige o grau para um olho para longe e para o outro olho para perto. Nossa, mas pode parecer estranho, como assim eu vou ter um olho para longe e o outro para perto? Sim, isso é feito há muitas décadas, com excelentes resultados, pacientes satisfeitíssimos com a independência de óculos. À medida que a oftalmologia e a tecnologia evoluiu,
já existe um laser que proporciona uma visão um pouco mais combinada. A gente não precisa deixar um olho totalmente para longe, o outro olho totalmente para perto para ter boa visão. Já existem duas tecnologias que permitem que a gente faça essa monovisão de uma forma mais suave, fazendo com que o paciente tenha melhor adaptação, né? Existe um laser que chama Presbyond, que a gente consegue fazer essa correção em pacientes mais jovens, né, em torno dos 45, 43, 47 anos. São pacientes que ainda têm uma capacidade de acomodação, mas já têm um impacto da presbiopia na sua vida, então são bons candidatos a essa tecnologia, a esse tratamento. Uma outra modalidade de correção de presbiopia é o implante de uma lente intraocular. Então o que a gente faz nessa cirurgia? A gente remove o cristalino, que já não funciona mais, e implanta uma lente intraocular multifocal para substituir o cristalino. Essa é uma cirurgia que é a evolução da cirurgia de catarata, né? Na cirurgia de catarata a gente também remove o cristalino, implanta uma lente, e como essas lentes intraoculares evoluíram muito e hoje a gente consegue proporcionar excelente independência de óculos para os pacientes, a gente começou a usar essa técnica para pacientes que ainda têm pouca catarata ou ainda não têm uma catarata total. Essa é uma cirurgia com excelentes resultados. Eu já faço essa cirurgia há muitos anos, com uma satisfação altíssima dos pacientes. Às vezes pacientes muito dependentes de óculos, com graus altos, a gente consegue corrigir com uma precisão excelente, e isso permite que as pessoas ganhem qualidade de vida, passem a fazer atividades às vezes que nem conseguiam fazer antes porque dependiam muito do óculos ou lente de contato. E essa cirurgia, ela é muito segura, é uma cirurgia muito precisa. A gente tem formas de dar realmente independência com precisão, mas é claro que é necessária essa avaliação oftalmológica prévia. Existem também diferentes tipos de lente intraocular e é baseado no estilo de vida do paciente e nos exames oftalmológicos que a gente vai definir qual lente dessas a gente vai implantar. A experiência do cirurgião com cada lente também é levada em conta, os seus resultados visuais, mas essa é uma cirurgia que realmente pode mudar a sua qualidade de vida, pode te dar mais independência para as atividades, vai poder ler o WhatsApp, se maquiar, praticar esportes, ir para academia, nadar e com isso ter boa visão e melhorar o seu processo de envelhecimento com qualidade. Procure um especialista, né, para se informar mais sobre essa cirurgia, para saber se você é um bom candidato. E é sim possível se ver livre dos óculos depois dos 40 anos. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seus comentários e qualquer dúvida fico à disposição. Até a próxima!